Abacuque, no capítulo 1, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. No capítulo 3, a partir do versículo 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Senhor Jesus, nós lemos a Tua palavra nesta noite, e que o Senhor venha de uma forma especial falar ao coração dos Teus filhos, que possamos estar atentos à voz do Senhor, e aquilo que o Senhor tem para os nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu estava meditando neste livro, e são apenas 3 capítulos, né? Nós conseguimos ler bem rápido, mas é maravilhoso o ensinamento que nós podemos tirar da vida do profeta Abacuque e daquilo que ele traz para nós através deste livro. E eu não sei se você já ficou indignado alguma vez na vida por algum ato de injustiça que você presenciou, por alguma coisa errada que você viu alguém fazendo ou que alguém fez com você. Muitas vezes nós presenciamos algumas coisas que nos deixam indignados, né? E pensando por que isso acontece, por que muitas vezes a gente tem a impressão de que o mal sempre prevalece ao bem, e por vezes a gente fica sem entender e até questionando Deus por essas coisas que acontecem. E interessante quando a gente lê os livros proféticos, né, são vários livros, alguns trechos parece que eles estão falando dos dias atuais. Ele fala de violência, eles falam da ganância do povo, eles falam de falsos profetas, eles falam que o povo se afastava de Deus e não queria ouvir a voz do Senhor. E vários relatos que eles trazem, que às vezes a gente fala, nossa, parece que o profeta está vivendo nos dias de hoje. De tão atual que é, porque na verdade o ser humano vive essa luta, né, de fugir da presença de Deus, de fugir da vontade de Deus. E quando a gente olha a história do povo de Israel, a gente sempre vê Deus resgata eles, renova a aliança, e eles servem a Deus por um tempo, se quebrantam, se arrependem, e depois novamente eles deixam de seguir os ensinamentos do Senhor. Eles deixam de olhar para aquilo que o Senhor ensinou, e eles voltam a pecar, voltam a praticar idolatria, e abrem caminhos para todo tipo de violência, de injustiça e de tudo de mal que tem no coração do homem que não está vivendo segundo a vontade de Deus. E quando a gente olha para o livro de Abacuque, os outros profetas sempre trazem do Senhor para o povo uma palavra.
seja de ensino, seja de exortação, seja chamando o povo para o arrependimento. Mas o livro de Abacuque, nós vemos um diálogo entre o profeta e Deus. O profeta, ele começa a se indignar de uma forma com tudo que ele está vendo, que o povo está fazendo, que ele vai até o Senhor e ele clama ao Senhor. O versículo 2 do capítulo 1 diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Então, é isso que nós vemos no livro do profeta Abacuque. É um diálogo entre o profeta e Deus. E Abacuque, ele está indignado com a postura do povo de Judá, porque é um povo que conhece o Senhor, é um povo que foi abençoado pelo Senhor, que foi chamado pelo Senhor, mas eles estão vivendo de uma maneira totalmente fora dos ensinamentos do Senhor. E o profeta, ele chega e ele questiona Deus, como se Deus não estivesse vendo o que o povo estava fazendo. E a indignação dele é tanto para com o povo, que está vivendo uma vida fora dos caminhos do Senhor, quanto para Deus, que está em silêncio, que ele acha que não está vendo, que não está tomando conhecimento de tudo que o povo está fazendo. E é interessante que, às vezes, nós nos colocamos nessa condição também, de questionar Deus por algumas coisas, por algumas situações. E muitas vezes nós nos achamos no direito de questionar Deus e chegamos até a pensar, será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? E é isso que a gente vê nessa primeira parte do capítulo 1 até o versículo 4. E a partir do versículo 5, a gente vê que Deus, ele vai responder a esse questionamento de Abacuque. E daí eu queria fazer uma pergunta para você. Quando nós questionamos Deus, será que nós estamos prontos para a resposta que ele vai nos dar? Será? Nós vemos aqui que Abacuque está indignado e ele questiona Deus, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai ouvir? Até quando eu vou gritar violência? E até quando eu vou falar para o Senhor tudo de errado que o povo está fazendo e o Senhor vai continuar em silêncio? E no versículo 5, nós vemos que Deus, ele traz a resposta para Abacuque. E diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que não crereis quando vos for contado. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Essa é a resposta que o Senhor traz para Abacuque. E o que o Senhor está dizendo para Abacuque? Sim, eu estou vendo o que o meu povo está fazendo, a maneira como o meu povo está fugindo da minha vontade, desobedecendo as minhas leis. Mas eu vou levantar uma nação, que é os caldeus, para trazer juízo sobre a terra. E os caldeus eram um povo extremamente perverso, que o versículo 7 diz que eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Então não existia ninguém que chegasse para eles e falasse o que eles
tinham que fazer, como deveria ser. Eles mesmos que criavam os próprios direitos e as próprias leis. E nós podemos ver que no versículo 12, o profeta, ele continua o diálogo com Deus, e ele fala assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. E ele entende a resposta do Senhor, ele entende que o Senhor vai levantar esse povo para trazer juízo sobre Judá, mas a gente percebe que ele já não está tão indignado como no início do primeiro capítulo. Parece que ele já deu um passo para trás, né? Espera aí, o Senhor sabe o que ele está fazendo, né? O Senhor sabe o que está acontecendo. E ele responde a Deus, na verdade, com uma pergunta: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Ele responde ao Senhor com uma pergunta, ele reconhece a grandeza do Senhor, ele diz: não morreremos, ó Senhor. E ele reconhece que o Senhor irá levantar esse povo para executar o juízo no povo, sobre o povo de Judá. Mas ele questiona também o fato de o Senhor levantar um povo ímpio para trazer juízo sobre um povo que daí aos olhos dele não é tão ruim assim, né? A princípio ele estava falando do pecado do povo, e daí o Senhor fala: não, eu tenho conhecimento e eu vou levantar os caldeus para trazer juízo. E ele responde para o Senhor, né, no versículo 13: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que eles? Então ele coloca o povo de Judá sendo mais justo do que os caldeus, porque o povo de Judá, eles conheciam o Senhor, eles serviram ao Senhor, mas de tempos em tempos eles se afastavam do caminho, eles deixavam de seguir os mandamentos do Senhor. E essa é a resposta de Deus, né, para Abacuque. E Abacuque, a partir do versículo 12, ele começa a interceder pelo povo, porque ele teve conhecimento de que quando esse povo, né, viesse para trazer juízo sobre Judá, Judá passaria por tempos difíceis, passaria por um sofrimento muito grande, e eles precisariam de muita força para se achegar a Deus e se arrepender de tudo que eles fizeram e clamar a misericórdia do Senhor. E daí fica a pergunta, né? Será que nós estamos prontos para as respostas que o Senhor vai nos dar quando nós questionamos eles? Quando nós passamos por alguma adversidade, ou vemos alguma injustiça, vemos muitas vezes que o mal prevalece, e nós chegamos até Deus e questionamos, será que nós estamos atentos ao que o Senhor vai nos dizer? Será que nós estamos atentos ao que o Senhor vai nos responder? E será que nós vamos entender aquilo que o Senhor vai nos responder? Porque nem sempre a resposta do Senhor ela é branda, nem sempre a resposta do Senhor é aquilo que nós queremos ouvir. Mas Deus, Ele, em toda a sua soberania, em toda a sua graça, Ele sempre tem um caminho que vai trazer o seu povo de volta para Ele. Ele sempre tem um caminho para levar o povo ao arrependimento e a clamar e a buscar a Ele em louvor e adoração. E quando nós vemos o capítulo 2, né, a resposta que o Senhor traz a essa segunda queixa do profeta Abacuque,
Porque daí Abacuque questiona Deus por que ele vai levantar um povo ímpio para trazer o juízo sobre um povo que era mais justo do que eles. E a resposta do Senhor vem no capítulo 2, versículo 2 diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Quando eu leio esse versículo, eu não deixo de lembrar, quando eu era adolescente, em algumas gincanas, o pessoal perguntava onde que estava na Bíblia o primeiro outdoor, né? E a resposta é aqui, o Senhor fala, né? O Senhor me responde dizendo: escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Então, ele fala para o profeta: escreve grande para que quem for passar correndo possa ler, porque a promessa se cumprirá. E a resposta que ele dá para o profeta é que ele está ciente tanto dos pecados de Judá, da infidelidade do povo de Judá, como ele também está ciente que o povo caldeu é um povo perverso e que eles agem com injustiça também. E a partir do versículo 6, ele vai dizer, né, a profecia, os 5 ais, e ele fala assim: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. O versículo 9: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Ai daquele, versículo 12, que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Versículo 15, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Versículo 9, ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Nós vemos aqui que Deus está dizendo para Abacuque: eu tenho conhecimento de todas as coisas, né? Todos os povos que agem com injustiça, todos os povos que não andam segundo a minha vontade, eu tenho conhecimento e eu vou trazer juízo sobre todos eles. Então, da mesma forma que Deus iria levantar os caldeus para trazer o juízo sobre Judá, ele também tinha conhecimento das iniquidades dos babilônios, dos caldeus. E quando nós olhamos o capítulo 3, né, é bastante conhecido, o profeta, ele continua o seu diálogo com o Senhor, mas agora ele vai fazer uma oração em forma de canto. E eu diria que, quando, aqui no capítulo 1, que ele questionou Deus e Deus respondeu, né, a partir do versículo 12, nós vemos que ele deu um passo para trás, que ele falou: não, peraí, Deus sabe o que ele está fazendo. Eu diria que agora no versículo 3 ele deu uns 5, 6 passos, porque ele entende, né, de uma tal maneira a grandeza de Deus e a soberania de Deus, que ele não consegue fazer outra coisa a não ser se render ao Senhor e reconhecer a grandeza do Senhor. E ele diz aqui: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações
e me sinto alarmado, porque ele leva ao Senhor uma queixa da maneira como o povo está vivendo, mas o que Deus fala com ele é que Deus sabe muito mais do que ele, que Deus via muito mais iniquidade no povo do que ele estava vendo, que o o povo fazia feria muito mais a Deus do que ao profeta. Então o profeta, ele se rende ao Senhor e ele fala: eu tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Ele fica alerta àquilo que está acontecendo e ao que o Senhor vai fazer, porque o Senhor tinha um plano. E ele continua dizendo: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E ele pede para o Senhor avivar, a obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Porque apenas quando o povo se volta ao Senhor, apenas quando o povo reconhece os seus pecados, reconhece as suas falhas, se arrepende e se volta ao Senhor, eles podem viver de maneira digna diante do Senhor, e eles buscam a vontade do Senhor. E não existe um avivamento sem arrependimento, não existe uma vida avivada se nós não nos voltarmos para a palavra do Senhor, se nós não nos voltarmos para aquilo que o Senhor tem nos falado através da sua palavra. E ele reconhece que apenas um avivamento do Senhor pode trazer o povo de volta ao caminho do Senhor. E interessante que ele diz aqui, ele não fala para o Senhor avivar a tua obra ali para o povo judeu naquele momento. Ele fala: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, no decurso dos anos. Porque quando nós olhamos a história do povo, era comum, quando você lê o livro de Reis, a partir do momento que Davi morreu e começou a sucessão, entrava um rei, servia ao Senhor, o povo se levantava, Deus prosperava, e passava um tempo, eles voltavam de novo a desobedecer ao Senhor, voltavam à idolatria, voltavam a deixar de seguir ao Senhor. Então, ano após ano, rei após rei, o Senhor renovava a aliança com o povo, e o povo servia ao Senhor e era abençoado, mas chegava uma época que o povo ia se esquecendo, ia deixando de renovar, de trazer a palavra do Senhor todos os dias na sua vida, ia se esfriando, e eles voltavam a pecar, voltavam para a idolatria, voltavam a servir outros deuses, e era como um ciclo vicioso. Então o profeta fala que no decorrer dos anos, aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, porque é um processo contínuo, que nós precisamos estar sempre buscando a presença do Senhor, a vontade do Senhor, a resposta do Senhor. Não é errado nós questionarmos Deus, muitas coisas que nós vemos, muitas coisas que nós passamos. Não é errado nós chegarmos a Deus e falar: Senhor, mas por que isso está acontecendo? Mas nós precisamos estar prontos para aquilo que o Senhor vai nos responder. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor vai nos responder. E o profeta Abacuque, ele passa agora a exaltar a grandeza do Senhor. O versículo 4 diz: o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Versículo 6, ele fala: ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Quem mais tem esse poder? Ele faz tremer a terra, ele olha e sacode as nações. Somente o Senhor que tem esse poder, que é tão poderoso. E ele reconhece essa grandeza do Senhor. Ele reconhece que o Senhor, ele tem poder e a soberania sobre todas as coisas.
E o versículo 16, ele diz assim: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ele entende que o Senhor irá castigar o seu povo, ele entende que o povo passará por um momento difícil, e ele diz aqui que em silêncio eu devo esperar o dia da angústia. Mas no versículo 17 ele fala assim que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Então, ele entende tudo aquilo que o Senhor diz para ele. E ele reconhece que, ainda que tudo falte, ainda que sejam dias difíceis, ainda que sejam dias tenebrosos, ele diz que, todavia, ele se alegrará no Senhor e ele exultará, o Deus da salvação. Então, nós podemos ver um contraste aqui entre o profeta que iniciou o diálogo com Deus e o profeta que terminou. Porque o profeta que iniciou o diálogo com Deus, ele está indignado, né? Ele não entende como que o povo pode estar vivendo daquela maneira e o Senhor estar em silêncio. Mas quando ele termina o diálogo com o Senhor, ele reconhece a soberania do Senhor e ele entende que todas as coisas estão sob o controle, sobre o poder do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. E o que nós podemos aprender com Abacuque? Tantas coisas, mas uma coisa interessante que nós podemos ver no livro de Abacuque, quando ele se indignou com a situação, quando ele não aceitou a maneira como o povo estava vivendo, ele foi falar com o Senhor. Ele não foi tentar fazer justiça com as próprias mãos, ele não foi tentar resolver a situação, mas ele foi falar com o Senhor. E quando ele foi falar com o Senhor respondeu e ele ouviu. Ele ouviu aquilo que o Senhor falou para ele e ele intercedeu pelo povo. O mesmo povo que ele estava questionando Deus, por Deus deixar o povo fazer o que ele queria, o que eles queriam, mas logo após o Senhor responder para ele que Deus iria trazer juízo pelo povo, ele foi interceder. Então, que nesta noite nós possamos levar sim as nossas queixas, as nossas indignações ao Senhor, mas que nós possamos estar atentos ao que o Senhor irá nos responder e que nós possamos estar prontos para interceder por qualquer situação, por qualquer pessoa, por qualquer estado que seja, a partir daquilo que o Senhor nos responder, porque foi isso que o profeta Abacuque fez. E após interceder pelo povo, o Senhor ainda continua o diálogo com ele, e ele termina o diálogo adorando ao Senhor e reconhecendo a grandeza do Senhor. Então, o que nós podemos aprender com Abacuque? Ele orou, ele clamou, ele se indignou e foi falar com o Senhor. Ele ouviu a resposta do Senhor, ele intercedeu e ele adorou ao Senhor, louvou ao Senhor. Amém? Então, que nós possamos guardar isso no coração. Eu não sei se existe alguma coisa que tem incomodado você. Não sei se existe alguma coisa nesses dias, ou na sua casa, ou no seu trabalho,
ou na sua vida, que tem incomodado você e que você tem se sentido indignado com essa situação, achando que Deus poderia fazer alguma coisa e não está fazendo nada, mas saiba que o Senhor, Ele tem o controle sobre tudo e os seus olhos estão sobre todas as coisas, sobre todos os lugares, e Ele está contemplando todas as coisas. Então, que você possa sim, à medida que você se indignar e não aceitar uma situação, vai falar com o Senhor, leve isso até o Senhor, esteja pronto para o que o Senhor vai responder, esteja pronto para interceder, esteja pronto para adorar ao Senhor. Amém? Essa é a palavra que o Senhor me deu para passar aos irmãos, e que nós possamos aprender a ouvir mais a voz do Senhor, a entender aquilo que o Senhor nos fala, e que nós possamos não seguir o exemplo do povo de Judá, que conhecia o Senhor, mas que constantemente vivia fugindo da presença do Senhor, que constantemente deixava de seguir o caminho, deixava de seguir os ensinamentos do Senhor, mas que nós possamos pedir ao Senhor sabedoria, pedir força, pedir para que o Senhor nos renove a cada dia, para que possamos estar sempre na presença dEle. Amém? Queria convidar os irmãos a ficarem em pé. Nós vamos estar orando. Aleluias. A equipe de louvor pode cantar, Daiane?